A verdade transformadora sobre maquiagem e estilo, o que a palavra de Deus revelou para a fé. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o imperador Assuero governava sobre um vasto império que se estendia da Índia à Etiópia. A opulência de sua corte em Susana atraía os nobres de toda a terra, e entre eles, estava Ester, uma jovem judia cuja beleza e graça resplandeciam por todos os lados. Órfã desde pequena, foi criada por seu primo Mardoqueu, que com paciência e amor transmitiu a ela as tradições e a identidade de seu povo. Contudo, na música vibrante e nas luzes brilhantes do palácio, Ester sentia um peso silencioso, a sombra de um decreto ameaçador que buscava exterminar os judeus. Os dias em que o rei buscava uma nova rainha estavam próximos, e Ester, mesmo relutante, percebeu que o momento estava chegando para que ela deixasse a obscuridade de sua identidade. Com cada dia que passava, sua beleza não era apenas um atributo, mas uma arma poderosa que poderia influenciar e mudar destinos. No entanto, a pressão em sua alma crescia. Como poderia usar essa beleza sem revelar a verdade de sua linhagem judaica? Enquanto a corte se preenchia de festa, os ecos das palavras de Mardoqueu assopraram sobre ela, como se fossem ventos de encorajamento. Quem sabe se para um tempo como este não chegaste à condição de rainha? Suas palavras reverberaram em seu coração e a inspiraram a buscar a ação. Sentindo o peso da responsabilidade, Ester decidiu que se apresentaria ao rei, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Quando chegou o dia do banquete, com cada pincelada de maquiagem e cada adorno cuidadosamente escolhido, ela se sentia como uma guerreira se preparando para a batalha. O perfume que exalava de seu corpo era um chamado à expectativa, cada aroma represava sua esperança. No grande salão do trono, a beleza de Ester não passava despercebida. No entanto, sua mente se debatia entre o luxo da corte e a doce realidade da sua identidade. O silêncio antes de sua entrada parecia um momento sagrado, e assim que cruzou a porta, seu coração batia como tambores de guerra. Ela sabia que sua beleza poderia ser uma intercessão, um meio de tocar o coração do rei, mas a verdade de sua origem a mantinha prisioneira em um labirinto de dúvidas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que a narrativa se desenrolava, Ester percebeu que cada detalhe, cada adorno, também refletia sua identidade e a força de sua fé. Quando confrontou o rei, sua voz se tornou um clamor pela salvação de seu povo, enquanto suas vestes, adornadas por sua história e cultura, brilhavam com a luz da verdade divina. No entanto, como as intrigas se intensificavam, a ameaça de Ama assombrava os céus, levantando um dilema: como sua beleza poderia ser a chave para a libertação e esperança de seu povo? A tensão pairava no ar, e os destinos entrelaçados aguardavam o desdobrar do plano divino que se aproximava. Quando Ester adentrou o palácio, a atmosfera estava carregada de uma expectativa mística. Seus olhos, cheios de determinação, encontraram os do rei Assuero, que estava sentado em seu trono ornamentado, cercado por nobres e oficiais. O olhar dele era de curiosidade, e ela pôde sentir o poder que emanava dele, um poder que podia decidir o destino de muitos. A pressão em seu coração era avassaladora. Que é que desejas, Rainha Ester? Perguntou o rei, sua voz ecoando suavemente no espaço luxuoso. Ester tomou uma respiração profunda, como se cada palavra estivesse embutida no peso do futuro de seu povo, o que necessitava mais do que tudo a proteção e a justiça. Se me agrada, ó rei, e se encontro graça aos teus olhos, concede-me a minha petição e ouve o que tenho a dizer, respondeu ela, seu tom revelando um entrelaçado de temor e esperança. Ela sabia que revelar sua verdadeira identidade diante do rei e da corte poderia significar uma morte certa, mas o clamor pelo seu povo superava suas inseguranças. Os olhos do rei carregavam indícios de interesse.
Ele a convidou a sentar-se e o restante da corte, envolto em murmúrios curiosos, observava atentamente. Com habilidade, Esther preparou o cenário, decidindo que contaria seu pedido em um banquete, onde poderia cativar a atenção do rei e criar um espaço para a revelação de sua verdadeira identidade. Assim, no dia seguinte, o banquete foi servido, e ali estava Esther, mais radiante do que nunca, ornando-se com joias que contavam sua história e convidavam à reflexão. Tal como em um sonho, o rei parecia completamente fascinado pela presença dela. Ele a questionou novamente: qual é a tua petição, rainha Esther, e qual é a razão de todo o seu temor? Esther, permitindo que o peso de suas palavras ressoasse, respondeu: ó rei, se entregar o meu povo à destruição, como uma oferta de desprezo. Um homem chamado Amã, um dos teus nobres, tricotou um plano maligno contra os judeus, e eu sou uma judia. A cada palavra proferida, seu coração pulsava com uma fervente segurança, um poder cumulativo que parecia vir não dela, mas da própria soberania de Deus. Num instante, a face do rei empalideceu. Ele não podia acreditar que havia sido enganado. A mesa do banquete tornou-se um campo de batalha, não entre guerreiros, mas entre a verdade e a traição. Mardoqueu, que havia permanecido em oração e vigília, já não era um espectador distante da cena, mas um ator crucial na trama revelada. Ao ouvir as palavras de Esther, ele reconheceu a mão de Deus trabalhando poderosamente para a libertação de seu povo, mesmo em meio à opressão. O que irá fazer, ó rei? Perguntou Mardoqueu em seu coração, enquanto as peças do plano divino ganhavam forma. Havia uma promessa a ser cumprida, e a promessa de Deus se tornava visível a cada instante. Amã, com seu orgulho e ambições, estava prestes a encontrar seu fim, mas a história ainda resistia em revelar unicamente sua conclusão. Nesse momento decisivo, Esther, vestida com a beleza de sua cultura e a força de sua fé, seria a porta entre a vida e a morte. O rei, agora furioso, se levantou em busca de justiça, e o que se seguiria ecoaria pelos séculos, revelando não só o destino de um homem, mas a preservação de um povo. Ele havia encontrado a coragem na fraqueza, a força na vulnerabilidade. Mas o ato de Esther ainda guardava segredos a serem descobertos, pois o Senhor tinha um plano ainda mais profundo que seria revelado. Quem diria que o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre a narrativa do Antigo Testamento? As linhas da providência divina se entrelaçavam, e as palavras de Mardoqueu ecoavam novamente: para um tempo como este não chegaste à condição de rainha? O que ainda estava por vir, aquele momento de confronto, seria apenas o início de um desdobramento glorioso no projeto divino. A esperança florescia no inesperado, mas a história de Esther mal começava. O rei Assuero, tomado pela indignação, saiu apressadamente do salão, buscando um lugar onde pudesse clarear sua mente e processar a traição que acabará de descobrir. O murmúrio da corte cresceu, e Esther sentiu um misto de temor e esperança, sabendo que o destino do seu povo estava nas mãos de Deus. Enquanto isso, Mardoqueu, em oração silenciosa, clamava ao Senhor por intervenção. Ele sabia que a coragem de Esther havia começado a reverter a balança da justiça, mas a batalha ainda não estava decidida. A continuidade da angústia de seu povo pesava sobre ele, e a fé em Deus como autor da história incentivava Mardoqueu em seu clamor. Reunindo o que lhe restava de coragem, o rei voltou. Seus olhos estavam flamejantes, e uma decisão ardente pulsava em seu peito. Os nobres observavam, batendo os pés e sussurrando entre si. A tensão na sala era palpável, enquanto o rei se dirigia diretamente a Esther. Diz-me, rainha, como poderia um homem tão próximo de mim, um de meus nobres, tramá-lo contra o seu povo? Ó rei, Esther iniciou, a voz embargada pela emoção, ele busca extirpar o povo que adora ao Deus vivo. E como eu sou uma judia, sou parte desse povo que ele quer destruir. Mas eu venho diante de ti não só para pedir auxílio, mas para revelar a verdade da situação. Ela então contou ao rei sobre os planos nefastos de Amã de exterminar todos os judeus, de como o rei havia concedido proteção ao homem que concebeu tal iniquidade. Ao ouvir isso, a ira do rei se intensificou ainda mais, e seus olhos começaram a brilhar com um fogo de justiça. Trazer meu povo à destruição não é apenas uma letra escrita em papel, mas um ultraje à minha coroa e à minha autoridade. O rei declarou com uma voz forte: Amã pagará pela sua traição.
Assim diz o rei e assim o decretarei. A cada palavra que passava dos lábios do rei, Esther sentia um alívio inundar seu ser. Deus havia operado em situações sombrias, e a verdade, como um farol, começava a brilhar onde a escuridão parecia imperar. Mas, ao mesmo tempo que a nova expectativa subia no corredor real, Amã, que havia saído de sua reunião, estava aterrorizado. Ele não sabia como a situação tinha se transformado de tal maneira. Em um instante, havia sido honrado, e no outro, estava prestes a pagar um preço exorbitante por suas ações. O que ele não imaginava era que a mão de Deus estava movendo todos os fios da tapeçaria da história de uma forma sábia e poderosa. Neste momento crucial, Amon se apressou a buscar Esther e o rei, tentando mitigar sua culpa, implorando por misericórdia sem saber que sua própria tragédia estava sendo tramada. No entanto, a correção de Deus estava em movimento, e a experiência de Esther e Mardoqueu se tornava um testemunho do poder do Senhor. Enquanto o espetáculo acontecia, Esther determinou-se a não só buscar proteção para seu povo, mas assegurar que a maldade de Amon fosse exposta para que ninguém, em futuro algum, ousasse tramar contra aqueles que pertenciam a Deus. Os portões do destino se abriam, e assim, mais uma vez, Deus revelaria que, embora as intenções dos homens sejam malignas, a soberania dele prevalece em todas as situações. A luta entre a luz e as trevas começava a brilhar e a tornava ainda mais angustiante. O que estava prestes a acontecer ecoaria na eternidade. Bondade e demoníaca ambição estavam entrelaçadas, levando o reino de Assuero a um conflito que se tornaria uma lição para gerações vindouras. E enquanto Amon se aproximava, o palco estava montado para uma conclusão inesperada. A intercessão de Esther, ainda em meio ao perigo, poderia muito bem alterar o curso da história do seu povo. O que mais o Senhor reservara para os judeus diante de sua mais imensa providência? O desenrolar dos planos de Deus estava apenas começando, e a revelação do seu propósito eterno estava prestes a ser manifestada. O rei Assuero, com o coração em chamas por indignação, retornou ao salão. A situação estava em uma encruzilhada, e a cidade de Suzã sentia a iminente tempestade que se aproximava. A tensão era tão intensa que poderia ser cortada com uma espada. Os oficiais na corte murmuravam entre si, tomando cuidado para não deixar que suas palavras revelassem a inquietação que lhes tomava. O lugar estava repleto de medo e expectativa. Amã, por sua vez, apressou seus passos em direção ao palácio. O terror dominava seu coração. Ele sabia que seus dias de triunfo estavam contados, e o peso de sua maldade estava prestes a ser exposto. O decreto de morte que ele havia lançado contra os judeus agora ressoava como um eco de condenação contra ele próprio. A ambição e a soberania de Deus estavam prestes a colidir numa explosão de justiça divina. Esther, ao perceber a perturbação em Amã, perguntou-se sobre sua próxima ação. O Senhor lhe dera coragem e sabedoria, e agora, era a hora de agir de maneira decisiva. Com o olhar fixo no rei, ela percebeu que este era o momento programado pelo Altíssimo. Ao erguer-se de seu lugar, disse com firmeza: ó rei, não apenas venho buscar justiça, mas clamar pela misericórdia divina. Amã pretendia a morte do meu povo, mas há um plano maior que está sendo revelado. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não abandonou os seus. O rei, surpreso com a afirmação de Esther, olhou-a nos olhos, notando a determinação em seu semblante. Estava claro que as palavras de Esther eram mais do que uma súplica, eram uma declaração de fé e esperança nas promessas de Deus. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, enquanto todos aguardavam a reação do monarca. Mardoqueu, em algum lugar na cidade, sentia uma carga pesada em seu espírito, como se as correntes da opressão estivessem prestes a se romper. Ele clamava ao Senhor por intervenção, e a presença de Deus parecia palpável. Sua convicção era uma rocha firme, sustentada pela lembrança das promessas do Senhor. O que está por vir, meu Deus? A tua fidelidade se mostrará mais uma vez? Ele questionava com fervor. De volta ao salão, a tensão crescia. Assuero abriu a boca e, com palavras de autoridade, declarou: Amã, tua traição será a tua própria perdição. Que traga as consequências de suas ações maldosas sobre si mesmo. Trazer desgraça ao meu reino é trazer desgraça a mim.
A sala se incendiou com murmúrios de horror e espanto, enquanto Aman se tornava a imagem da desesperança. Com mão trêmula, o rei ordenou que Aman fosse preso imediatamente e que se preparasse para enfrentar o julgamento. O eco distante do Justiça Divina se fazia ouvir, e todos em Suzã sentiam a reverberação do temor de Deus. No você que tudo isso pressentia, a mulher judia manteve firme seus pés, sabendo que sua intercessão havia provocado mudanças na direção do seu povo. O clamor por justiça e misericórdia estava sendo respondido, e o reinar de Deus começava a se tornar visível. Na escuridão antes do amanhecer, quando parecia que tudo estava perdido, Deus se movia em seu plano, levantando Ester para um propósito divino. O desenrolar da história continuava, e surpresas ainda estavam a caminho. Mas, para onde os desígnios de Deus o levariam agora? O que mais o Senhor tinha reservado para este momento crucial? A cada passo dado, a cena se aproximava de um desfecho que testificaria, mais uma vez, que nem sempre a luz é reconhecida nas sombras, aliás, é nas sombras que a luz divinal mais brilha. O plano de Deus era um mistério, e suas revelações estavam prestes a ser desveladas diante de toda a terra. A batalha entre a luz e as trevas ainda não tinha terminado, e a história de redenção do seu povo continuaria a se desenrolar de forma esplêndida. O eco das palavras do rei Assuero ainda pairava no ar como um trovão distante. Aman, agora preso e consumido pelo pavor, sentia o peso de sua própria traição como grilhões ao redor de seu corpo. Os servos do rei o arrastaram para fora do salão, enquanto a perplexidade e a determinação continuavam a agitar o coração de Ester. Ela caminhou até o trono e se prostrou, implorando, ó rei, conceda-me mais uma chance de interceder pelo meu povo. Não permita que a maldade triunfe sobre a justiça. Os oficiais sentiam a tensão que pairava sobre todos. Por trás da grande realização de Deus, havia uma batalha invisível, onde o espaço espiritual fervilhava. O céu parecia atento, como se toda a criação aguardasse a resposta divina. O rei Assuero, tocado pela urgência no coração de Ester, permaneceu em silêncio, o que parecia um momento eterno. Mardoqueu, em seu retiro de oração, sentiu uma convicção crescente, uma confiança de que o Senhor não fecharia os olhos à opressão dos seus. Com fervor, ele clamava ao Senhor, levanta-nos, ó Deus, de nossa aflição. Ferindo o coração do rei e abrindo os olhos da sua alma, que esta noite seja uma noite de libertação. Na escuridão, ele sentiu a promessa de Deus como um futuro luminoso, um redentor sob a superfície. O espírito dos súditos de Suzã estava dividido, alguns em temor e outros em esperança. Assim, o rei finalmente quebrou o silêncio, sua voz ecoando firme e decidida, tire Aman de minha vista e traga Mardoqueu diante de mim. Ao ouvir seu nome, Mardoqueu respirou fundo, certo de que a intervenção divina começava a se manifestar. Ao ser chamado, Mardoqueu chegou tremendo, mas a confiança no Senhor o fortalecia. Ele nunca imaginou que um chamado para o palácio derivaria em tal momento de revelação. A presença do rei era opressora, suas palavras tinham um peso imenso. O monarca fixou o olhar no homem que salvara sua vida ao desmascarar a traição de Aman e disse, Mardoqueu, será feito segundo o seu desejo. Que sejam emitidos novos decretos, para que o meu povo, os judeus, sejam salvos. Ao ouvir isso, o batimento cardíaco de Mardoqueu acelerou de esperança. O que parecia um desfecho triste agora tornava-se um novo começo para o povo de Deus. O rei então, dirigindo-se aos seus oficiais, ordenou para que isto fosse registrado nas tábuas da lei. Seja proclamado a libertação dos judeus a todos os confins do meu reino. Enquanto isso, Ester se levantou, costumeiramente tímida, mas agora com uma determinação inabalável, exclamou, ó rei! Que haja um banquete em honra ao Senhor, que Ele mesmo se lembre de nós e abrace nossa história. A multidão começava a vibrar com esperança, e todos olhavam à sua volta, orando em seus corações. Na noite que se seguia, a escuridão parecia menos densa, e as estrelas brilhavam como testemunhas do agir de Deus. Mardoqueu e Ester se uniram novamente nas preces, agradecendo ao Senhor pelas promessas que ele ainda cumpriria. Mas ainda havia mais neste enredo divino, que o plano soberano do Senhor ainda não revelara. O que viria a seguir? Seria a salvação do povo apenas o primeiro ato disso que poderia ser uma grande vitória?
A resposta se desdobraria em mistério e maravilhas, pois nenhuma situação estava além do alcance da mão poderosa do Senhor. A história do povo de Deus, uma vez mais, se tornaria um testemunho de fé e revelação, à medida que o propósito divino se revelava. E assim, a luz começava a brilhar na escuridão, preparando o caminho para uma transformação que ecoaria por gerações. E a certeza de um novo amanhecer já se fazia presente. A noite avançava, e Suzã, a cidade da opressão, sentia o peso das orações lançadas ao céu. O coração de Esther pulsava com uma expectativa misturada à reverência, enquanto ela aguardava o desdobrar dos planos do Senhor. Nos corredores do palácio, a murmuração da mudança se espalhava como um perfume doce, envolvendo até mesmo aqueles que antes eram indiferentes ao clamor dos judeus. No seio da escuridão, Aman, agora referenciado como traidor, jaz no chão da prisão, seu espírito encolhido sob o peso do destino que ele mesmo traçara. Por que me deixei levar pela ambição? Pensava ele, lembrando-se de como seu coração se tornará um terreno fértil para a maldade. Um escarlate de arrependimento cobria sua alma, enquanto ele percebia que a ira do rei poderia ser um reflexo da ira de Deus. Os ecos de sua influência se dissipavam rapidamente, como folhas secas ao vento, tão efêmeras, mas tão danosas. Do outro lado do palácio, Mardoqueu e Esther, agora unidos em propósito, buscavam o coração do Senhor com fervor. As palavras de Mardoqueu ecoavam a verdade que souberam desde o início de sua jornada: se não formos salvos, a nossa salvação virá de outra parte. O Senhor nunca esquecerá os seus. O que lhe deu força era a certeza da providência divina, prometendo que, mesmo em meio ao desespero, a salvação estava à porta. Esther, ao se preparar para o banquete que celebraria a libertação do seu povo, olhava para as estrelas que brilhavam com uma luz celestial. Ó Senhor, sussurrava ela, que este banquete seja um testemunho de sua gloriosa intervenção. Que as mesas sejam preenchidas não apenas com alimento, mas com a esperança renovada do seu povo. Sua voz era um murmúrio de adoração, a convicção de que o Deus de Israel estava em movimento. No alto do trono, Assuero contemplava sobre o que tinha presenciado. Seus pensamentos estavam imersos nas diretrizes de governança, mas algo em seu coração estava agitado, como um barco balançando em turbulência. Qual será o destino do meu reino? Ponderava. Ele não podia ignorar que, debaixo da superfície, tudo estava mudando. A providência de Deus estava trançando histórias aliadas a decisões humanas, e o futuro da nação dependia de momentos que pareciam inofensivos. Finalmente, o dia do banquete chegou, e os súditos se reuniram em grande número. Esther, com o coração cheio de fé, entrou na sala ornamentada e fez um gesto de respeito diante do rei. Ó rei Assuero, se eu encontrar graça aos seus olhos, venha e ouça minha súplica, disse ela, sua voz tremendo, mas cheia de autoridade celestial. Ela sabia que as palavras posteriores moldariam o destino daqueles a quem amava. Aman, embora atormentado, se aproximava do banquete, acreditando que ainda tinha poder e influência. Mas o Senhor, em seu plano soberano, penetrou as mentes e corações, como uma espada de dois gumes, discernindo intenções ocultas. A atmosfera estava carregada de expectativa, uma percepção ampla de que a intervenção divina não tardaria. E assim, ao erguimento dos cálices de vinho, a tensão crescia naquele banquete. Esther, determinada a revelar a verdade, sentia a decisão divina em cada batida de seu coração. O futuro do povo de Deus estivesse pendendo em uma balança celestial, e uma revelação estava prestes a se desdobrar. Mas o que Esther ouviria então? Qual era o peso da verdade que se aproximava, e como o rei responderia à revelação? O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar, enquanto a trama da história se aproximava de um clímax. A esperança e o temor se entrelaçavam, aguardando a resposta que mudaria tudo para sempre. Esther respirou fundo, sentindo as profundezas da responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros. Com as mesas cobertas por tecidos finos e pratos ornamentados, o banquete era um espetáculo de cor e boa vontade, mas sob a superfície, a alvorada de um conflito divino se aproximava. O rei Assuero, começou Esther com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si mesma: se eu achar graça aos seus olhos, é com um pesar imenso que exponho minha súplica. Meu povo está à beira da extinção, sem culpa,
e o autor desta maldição é aquele que se senta nesta mesa, apontou, o olhar fixo em Amã, que se encolheu sob o peso de suas palavras. O silêncio tomou conta do ambiente. O som do tilintar dos talheres cessou, e todos os presentes sentiram a gravidade do momento. O rei, perplexo, fitou Esther antes de se voltar para Amã. O que ele mais temia sucedia diante de seus olhos, a confiança que depositara em Amã começava a se desfazer como fumaça no ar. Amã, é verdade que planejas a destruição de um povo? O rei questionou, a fúria se acumulando em sua voz, como uma tempestade prestes a eclodir. Amã sabia que sua vida dependia das palavras que proferiria a seguir, um erro agora poderia levar ao seu fim. Desesperado, ele ponderou em seu coração como reverter a situação. Com um olhar audacioso, Amã abriu a boca, mas as palavras não saíam. Em sua mente, a soberania de Deus se manifestava, como já dissera em Isaías 14:27, porque o Senhor dos Exércitos teve um propósito, e quem o impedirá? Da mesma forma, Amã se lembrou do provérbio que ecoava na sabedoria de Salomão, a soberania do Senhor detém o coração do rei como um rio. Esther, percebendo sua hesitação, continuou. Ó rei, uma edição feita em tuas leis, levada a cabo por Amã, tem como alvo os descendentes de Abraão. Sei que a verdade pode ser amarga, mas é através da verdade que se revelam o amor e a justiça do Senhor. Sua voz, agora firme, ressoava no palácio, cada palavra embebida de coragem divina. Os olhos do rei chamejaram em indignação. Como ousa você, Amã, ter coragem de traçar tal plano contra minha rainha e seu povo? Sua pergunta retumbou, reverberando em todos que estavam ali, levando um calafrio a todos os presentes. Com o gesto decisivo do rei, Amã viu a luz do seu destino dissipada, como se um edito já estivesse sendo escrito nas paredes do palácio. Ele foi convocado à explicação, suas palavras fluíram, mas eram rodeadas de pavor, um laço invisível prendendo-o a seu destino. Em meio à agitação, Mardoqueu se lembrou das promessas divinas, de como Deus nunca falhou, e os relatos dos justos que sempre prevaleceriam. Ele sentia a certeza de que havia uma revelação maior prestes a ocorrer, e que mesmo nas trevas, a luz de Deus triunfaria. Enquanto isso, a resposta do rei vinha após um momento de reflexão tensa, quando Assuero finalmente se virou para Esther. Faça-se conforme o que você disse, declarou o rei, as palavras balançando o equilíbrio do poder, que Amã socorra o fim que planejou para o nosso povo, e que sua própria maldade seja colocada sobre ele. Assim, os planos do Senhor chegavam a um crescendo de justiça, e a luta contra a opressão estava longe de acabar. O céu se preparava para um desdobramento, e as palavras de Mardoqueu ressoavam, este é o tempo em que a providência e a fé se encontrarão em um propósito maior. O desfecho estava prestes a revelá-los a todos, e a história do cumprimento de Deus através de sua escolha se tornaria clara. E assim, com um eco de esperança e temor entrelaçados, o povo esperava. O que aconteceria com a sentença proferida? Seriam libertados ou imersos na ruína? A decisão estava prestes a ser revelada, deixando no ar uma pergunta que ressoava nos corações. Como se manifestará o plano soberano de Deus diante da escolha humana? Esther olhou nos olhos do rei, percebendo que a reação dele poderia mudar o curso da história. O silêncio no salão parecia um sussurro divino, e ela se preparou para ouvir a decisão que ecoaria por toda a nação. O coração de Mardoqueu palpitava, cada batida um lembrete das promessas do Senhor à sua linhagem, e a expectativa crescia como uma tempestade prestes a romper. Os olhos de Amã, antes arrogantes, agora refletiam desespero. Ó rei, ele começou, a voz tremente, eu nunca quis que isso acontecesse. A verdade é que eu estava apenas obedecendo às ordens que você me deu. Ele buscou novamente as palavras, mas a gravidade do momento pressionava sua mente e língua como uma pesada rocha. Você planejou a morte de um povo inocente e agora tentas desviar a culpa? O rei cortou, suas palavras afiadas como uma espada. É você quem deve receber a condenação. Assuero se virou para os guardas, e o clima no palácio mudava de celebração para agitação, com murmúrios de espantos unindo como abelhas em um vespeiro. A ira do rei era como um vulcão prestes a entrar em erupção, e a justiça divina estava sendo desenhada. Mardoqueu, em oração silenciosa, clamou por sabedoria ao Senhor,
lembrando-se do Salmo 37, 28, porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. A luz da verdade resplandecia mesmo nas sombras de um plano maligno e perfídico. Esther, respirando profundamente para manter a compostura, reafirmou sua posição. Ó rei, com a revelação da verdade, reconheceremos o peso da responsabilidade. Não é apenas Amã que se levanta contra os judeus, mas uma maldição que quer subverter o próprio plano do Altíssimo. As palavras de Esther carregavam o peso do propósito divino, e ali, sob aquela luz, a coragem dela se tornava um farol. O rei Assuero, percebendo a gravidade da situação, levantou-se de sua cadeira. Em um gesto dramático, sua raiva crescia, alimentando as chamas da justiça que Deus preparava. "Prendam Amã!" ordenou, e a sala se encheu de um clamor nervoso enquanto os guardas avançavam, implacáveis. Mas no meio da confusão, um sussurro sutil ao coração de Mardoqueu ressoou. Ele se lembrou do que estava escrito em Provérbios 21h30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Deus estava cumprindo sua promessa de proteger seu povo, e o destino de Amã estava se selando em um crepúsculo que nenhum homem poderia alterar. Amã, agora oprimido pela sua própria malícia, soltou um grito desesperado, implorando por misericórdia. "Rei, não me condene. Há mais em jogo do que você imagina." Sua voz ecoou nas paredes do palácio, mas a determinação do rei não vacilava. "Você se esqueceu de quem é o verdadeiro Deus, responsável por todos os povos." Respondeu Assuero, ao coração acelerado de Esther. A ordem fora dada, e a maldade estava prestes a ser exposta, mas Mardoqueu sabia que a maior batalha ainda estava por vir. E assim, o cenário se tornava mais sombrio, enquanto a mão do Senhor se movia entre homem e mulher. O destino de Amã estava entrelaçado com os desígnios eternos de Deus, e por trás de cada ato, a pergunta continuava a ressoar: como Deus se revelará em sua soberania quando a maldade parecer triunfar? Os corações do povo, assim como suas esperanças, estavam em suspenso. Enquanto a luz da verdade brilha, a sombra da opressão se retira. E quem poderia entender, senão o próprio Criador, que isso era apenas o início de uma grande revelação? A batalha por Israel estava prestes a desatar uma nova era, onde o pano do destino se entrelaçaria mais uma vez com a promessa de redenção. Assim, uma sombra de expectativa pairava sobre eles, esperando o desfecho de um plano soberano que ainda estava por se revelar. Enquanto os guardas se aproximavam para prender Amã, a tensão no salão do palácio se tornava quase palpável. O rosto do rei Assuero estava contorcido pela fúria, refletindo a justa indignação que o Senhor infundira em seu coração. As palavras de Esther ainda pairavam no ar, como um perfume forte, despertando corações e mentes. "Levante-se!" gritou Assuero, seu olhar ardente se fixando em Amã. "Você ousou tocar na herança do Deus de Israel? Não sabe que a colheita virá para aqueles que semeiam injustiça?" O eco de sua voz reverberou, coberto por um murmúrio de aprovação da Assembleia, que sentia o peso da justiça divina sendo aplicada. Mardoqueu, coração acelerado, orava silenciosamente. Lembrou-se das promessas de Deus a seu povo, conforme estava escrito em Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse lembrete fortaleceu sua fé em meio à tempestade. Amã, percebendo que não havia escapatória para ele, começou a perder toda a compostura, seu tom inicial de desespero agora transformando-se em um clamor desesperado. "Rei, eu imploro. Eu joguei sorte e planejei a destruição deles, mas você precisa saber que há forças maiores em jogo." Sua voz tremia, e a sala se calou novamente, suspensa entre o poder do rei e o horror da revelação que a boca de Amã poderia desencadear. Que forças são essas que se opõem ao edito do Altíssimo? Assuero questionou, sua autoridade ressoando como um trovão. Sua pergunta reverberava com a presença de Deus, encorajando Esther a dar um passo à frente. "Ó rei", ela começou, sua voz firme, Amã, na sua avareza e orgulho, chamou para si a ira divina. O que ele não percebeu é que seus planos foram derrotados desde o princípio. O Senhor Deus é justo e, se não agirmos, essa injustiça se tornará um recorde eterno de derrotas em nossa terra.
Somente ele pode salvar. Conforme suas palavras atravessavam os corredores do palácio, um silêncio respeitoso envolveu a multidão. Mardoqueu, ousando olhar para Esther, percebeu a luz de Deus brilhando através dela, revelando a esperança que ela carregava. Eu confio no Senhor, murmurou Mardoqueu, lembrando-se do Salmo 1:8-6, o Senhor está comigo, não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Aquela palavra fortaleceu sua mente e trouxe um sopro de coragem à sua alma. O rei, tomado pela determinação, anunciou: Amã será exposto por sua malícia. Prendam-no e que seus feitos fiquem conhecidos. No entanto, antes que os guardas pudessem mover, Amã, desesperado, caiu de joelhos fissurados. Por favor, não faça isso. Somente Deus pode redimir a situação. Ele é o único que conhece os segredos do coração. Sua súplica carregava uma mistura de medo e desespero, mas também uma verdadeira revelação da grandeza do Senhor. Todos aqueles presentes, desde os nobres até os servos, começaram a sentir a presença de Deus, que se manifestava de maneira poderosa. E, em meio à angústia de Amã, algo começou a ser revelado nos corações. A verdadeira luta não era contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que procuravam destruir a aliança do povo de Deus. Assim, enquanto Amã clamava, os muros da opressão se erguiam, e o plano soberano de Deus começava a se desdobrar. O destino de muitos estava entrelaçado, e Deus estava prestes a demonstrar sua misericórdia nas trevas que ameaçavam todas as esperanças. Os murmúrios do povo ressoavam em adoração enquanto lentamente se formava a compreensão de que a poderosa mão de Deus sempre se movia, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas o mais espantoso estava por vir, e a inquietação de Amã ecoou como um aviso: ainda não acabou. O que se aproxima será maior do que você imagina. E assim, um novo mistério pairava no reino. A pergunta ecoante continuava a ressoar nos corações: como se manifestaria a aliança do Senhor entre o seu povo, quando as forças da maldade golpeassem uma vez mais? Era um momento de reverência, onde a expectativa permanecia, revelando que a verdadeira herança estava apenas começando a se mostrar nos desígnios de Deus. A batalha, agora mais intensa do que nunca, era um eco do céu, preparado para despejar a verdade sobre a terra. O sentimento de fervor espiritual pairava no salão, enquanto a verdade começava a emergir das sombras. Amã, agora de joelhos, clamava por misericórdia, mas os olhos de todos estavam fixos não apenas nele, mas na rainha Esther e no rei Assuero, que se preparavam para dar um veredicto que mudaria o rumo da história. Considerem as práticas de Amã, disse Esther, sua voz cheia de autoridade e dor. Ele não só tramou a destruição de um povo, mas tentou aniquilar a linhagem do próprio Deus. Ele teve audácia em desafiar a aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. Cada palavra dela era imbuída de poder divino, como se os ecos de séculos de promessas estivessem reverberando nos corações dos presentes. Assuero, absorvendo a gravidade das palavras de Esther, voltou seu olhar para Amã, que agora parecia uma sombra, consumido pelo desespero. Você se vangloriou de sua posição e traçou planos que não só ameaçaram a vida de muitos, mas também desafiaram a própria ordem estabelecida por Deus. A indignação ressoou em sua voz enquanto ele gesticulava, parecendo incapaz de compreender a profundidade da traição que havia sido revelada diante de seus olhos. Rei, não podemos colocar o sangue inocente na balança da justiça, implorou Amã, sabendo que seu tempo estava se esgotando. Devemos buscar a paz entre os povos. Ele tentava negociar, mas as palavras pareciam vazias, como folhas secas em um dia de vento. A determinação nos olhos de Esther não vacilou. Ó rei, o que está em jogo é mais do que uma disputa pessoal. É a sobrevivência de um povo escolhido, de uma promessa que transcende a história. Se Amã não receber a justiça que merece, todo o reino será afetado pela maldição de sua traição. Suas palavras cortaram o ar com a gravidade de uma declaração divina. Na multidão, os nobres e oficiais começaram a sussurrar entre si, sentindo a atmosfera mudar. A verdade se tornava cada vez mais clara: Amã não era apenas um traidor, mas um sintoma de algo muito mais profundo que estava infiltrado no reino. A lealdade ao Senhor não poderia ser ignorada. Finalmente, Assuero, infundido por uma súbita determinação, proclamou:
que Amã receba o mesmo destino que ele planejou para os judeus. Ordene que ele seja enforcado na mesma forca que preparou para Mardoqueu. O rei falou com uma voz que ressoava com autoridade celestial, cada palavra ecoando a justiça de Deus. Um grito de espanto passou pela corte, enquanto guardas avançavam decisivamente. Amã, percebendo que suas artimanhas tinham falhado, arfou em desespero. Por favor, perdoe-me. Eu reconheço meu erro. Apenas dê uma chance para o perdão. Mas a misericórdia lhe havia escapado, e era tarde demais. Os editores que estavam prontos para a execução seguravam Amã, e sob as tensões crescentes, a verdade começava a absorver a situação. A luta entre a luz e as trevas não era apenas de um homem, mas de um povo em busca de restauração. E a luz de Deus, forte e resoluta, estava começando a brilhar intensamente. Enquanto Amã era levado, Mardoqueu em seu coração pulsava a certeza das promessas do Senhor. Ele sabia que esta era uma batalha espiritual travada nas entrelinhas da história, e que Deus, em sua soberania, estava trabalhando em favor de seu povo. O Senhor não abandonará aqueles que confiam nele, ele murmurou, fazendo sua oração em meio a um povo que começava a ver um vislumbre de esperança. Devemos nos preparar para uma nova era, Esther declarou, voltando-se para o rei Assuero. Devemos reverter a ordem que Amã decretou contra os judeus e restaurar sua posição no reino. Precisamos assegurar que, em meio a essa opressão, o povo de Deus se levante em unidade e adoração. E assim, o plano de Deus começava a se revelar em camadas. O destino dos judeus estava prestes a ser transformado com a provisão que o Senhor sempre prometeu aos seus eleitos. A história de oposição se tornava uma história de libertação, uma herança redentora que começava a se desenrolar. No entanto, sabia-se que a batalha ainda não havia terminado. Havia mais em jogo e os ecos da luta espiritual continuavam a ser ouvidos. O plano soberano de Deus descortinava mais mistérios, e a pergunta pairava no ar: o que mais o Senhor tinha reservado para o seu povo? Como a sua ação em justiça ofereceria, não apenas uma libertação, mas um despertar da fé e esperança para gerações futuras? As respostas estavam prestes a se manifestar, e a grandiosidade da ação de Deus se preparava para ser revelada em uma nova luz. A verdade, como um manto divino, começava a ser costurada na história de redenção de Israel.